Você veio adorar a Deus essa noite? Eu também vim adorar ao meu Deus, ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda adoração. Ele é merecedor de todo o teu louvor. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Está no meu coração começar a louvar o Senhor com aquele hino: tantas vezes eleva-me, Senhor. Bem no começo? É o número 5. Isso. 5. Se tem uma oração que nós devemos fazer, um pedido é este, né? Senhor, eleva-me. Eleva-me, Senhor. Tantas vezes tropecei na tua graça, muitas vezes teu nome envergonhei, buscando sempre meus próprios desejos, vivendo inconsciente, não é o que queres de mim, mas aqui estou, clamando por mais de ti, deixando minhas vontades, é tudo que preciso, que minha vida manifeste o sangue do Cordeiro. Eleva-me, Senhor, ao reino sobrenatural. Senhor, eleva-me, segura-me em ti, esconda-me em tua palavra, deste mundo eu quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me, segura-me em ti, esconda-me em tua palavra, deste mundo eu quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me. Pão da vida, tu me sustenta, nas mãos do oleiro
podes moldar tua obra-prima. Não quero ser pesado e achado em falta. Vem, Espírito Santo, ouça meu clamor. Mas nesse tempo final, me seguro nas pontas. Para que sejamos um, e mesmo que minha carne esmorecer, tua vida em mim terei. Senhor, eleva-me, quero minhas asas para voar. Senhor, eleva-me, segura-me em ti, esconda-me na tua palavra é tão real. Posso Senhor, eleva-me, segura-me, nunca me solte, Senhor. Tua palavra, deste mundo eu quero sair. Tua palavra é tão real. Posso seguir a minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me, segura-me em ti, não me solte. Esconda-me em tua palavra, deste mundo eu quero sair. Tua palavra é tão real, posso sentir em minha alma, me elevando mais alto, onde só as águias voam. Senhor, eleva-me. Senhor, eleva-me. Um nível mais alto. Senhor, eleva-me até alcançar esta fé de trasladação. Senhor, eleva-me onde eu possa descansar, Senhor, sabendo que Tu estás comigo. Senhor, eleva-me onde eu possa ter plena confiança que tudo eu vou vencer. Senhor, eleva-me. Senhor, eleva-me. É bom adorar o Senhor. É bom cantar. E no 61, nós estamos indo do terrestre ao celestial. Isso é certo. Isto é certo. Do terrestre.
Se esta morada terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos outra eterna esperando no céu. Ele disse: eu vou para preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. O terrestre, a celestial, deste corpo, a minha teofania, desta velha casa viva para a casa do meu Pai, essa morada que Ele fez para ti e para mim, essa morada que Ele fez para ti, para mim. Nesse corpo gememos, anelando ser revestidos deste novo corpo celestial no céu. Quando esse corruptível for vestido de incorrupção, tragada será a morte pela vida. A celestial, deste corpo, a minha teofania, desta velha casa para a casa do meu Pai, essa morada que Ele fez para ti e para mim, essa morada que Ele fez para ti, para mim. Logo deixarei este velho corpo de carne, trocando por algo preparado no céu. E na ressurreição, ante a última trombeta, corpo glorificado, teremos como Jesus. Desta velha casa vir para a casa do meu Pai, essa morada que Ele fez para ti e para mim,
que Ele fez para ti, para mim. Olho mais além a essa cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando lá. Você diz, Senhor. Ao meu redor, dormindo estão, mas debaixo do selo da Páscoa fomos vivificados e despertados. Agora o Mestre está aqui, o Filho ressuscitou. Não é mais Messias escondido, mas para nós Ele apareceu, para a promessa de sua segunda vinda. Estou olhando agora, olho mais além. Onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Vale a pena ficar até o fim. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando ao lar. Senhor, olha o mais além. Muitos em nosso meio sofrendo estão, feridos em batalha estão morrendo. Irmão, vamos em união dar as nossas mãos e levantar-se em oração e venceremos. E se este corpo se desfizer, eu tenho outro esperando por mim. Senhor, encha-me com teu Espírito, que me faça de novo. Olho mais além.
mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando lá. Eu, Senhor, olho mais além. Para terminar, vamos de novo, olho mais além. Você vai fazer lá? Aquela multidão vindo te abraçar. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando lá. Senhor, olho mais além. Anda lá, Senhor, olho mais além. Quando vinha a tentação te atacar, me guiando lá, Senhor, olho mais além. Aleluia, aleluia. O último hino antes da salva. Antes de nós ofertarmos ao Senhor, novo dia, é o 43. Ah, que dia é esse? Quando você chegar do outro lado, as batalhas da vida vão ser como nada para você. Novo dia. Que bom a gente poder cantar isto, né? Você poder cantar um hino assim. De onde vem um hino desse jeito? Esse hino só vem da glória. Quem é que pode compor um hino assim? Não? Mas você está cantando o hino do dia, o pão do dia. Então, Deus tem algo com você. Eu penso que almejavam este tempo nas catacumbas em secreto movimento, confabulavam como seria quando a carta de alforria ele pusesse em nossas mãos. Vamos começar de novo? Eu penso que almejavam este tempo nas catacumbas em secreto movimento, confabulavam como seria quando a carta de alforria ele pusesse em nossas mãos. Eu penso que nossos irmãos do passado queriam ver o que hoje nos foi revelado, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que como nunca brilha agora. O que é perfeito já chegou. Na glória do momento majestoso em que o Espírito poderoso nos mostra quem Ele é, o que Deus na eternidade e por milênios guardou como um presente pra você. Traz à tona nossa identidade
está o inferno, a potestade que possa nos vencer, porque nos elevou ao monte alto e sublime. Para quê? Para o novo dia chegar e nos ungiu por sacerdotes e reis para reinar sobre a terra outra vez. Você vai reinar sobre a terra outra vez. Não há mais segredos da parte de Deus. Os selos romperam e Ele nos requereu. O anjo forte desceu sobre a terra e o mar para nos redimir, para nos resgatar. E o que você diz para Deus? Aleluia, aleluia. Oh! Ao Cordeiro que foi morto, Ele está sendo adorado nessa noite. Oh! Santo e bendito é o nosso Deus. Adore, igreja! Ele venceu, aleluia, aleluia. Santo e bendito é o nosso Deus. Santo e bendito é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Santo e bendito é o nosso Esse nosso cântico é para o Senhor, ó querido Jesus. Vamos adorar o Senhor. Com coração voluntário, entrego a Ti, Senhor, todas as riquezas e honras vêm de Ti. Em Tua mão está o poder e o engrandecer. Com coração perfeito eu ofereço a Ti. Com coração voluntário entrego a Ti, Senhor, todas as riquezas e honras vêm. Em Tua mão está o poder
engrandecer com coração perfeito, eu ofereço a ti. Com coração perfeito, eu ofereço a ti. Preparado está meu coração, com coração perfeito, eu ofereço a ti. Vamos colocar em pé, amados. Não tem preço isso, viu? Isso é ser dinheiro sem preço. Você poder louvar a Deus dessa forma não tem preço. E poder louvar a Deus, Ele, na palavra da hora, não tem preço isso. E outra coisa, não se pode comprar isso também. Não se pode comprar isso. Isso é dado de graça. E eu fui escolhido para receber isso. E essa é a maior graça mesmo. Aí já virou graça abundante. Aleluia! Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Daniel capítulo 1. Faltou algo para nós terminarmos e continuarmos. Glória a Deus. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias. E no fim dessa mensagem, no fim desse capítulo que nós entramos nele. Ei, glória! No final desse capítulo 10 que você entrou, eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Estavam. E no versículo 17, é muito importante também porque fala de nós. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras. É o que Deus fez com você. Ele te deu entendimento de Gênesis a Apocalipse e sabedoria. Mas a Daniel, mas ao teu profeta, ele deu entendimento em visão e sonhos. Porque eu não tenho aquela... Foi dado ao profeta aqui. Mas a você, Deus abriu o seu entendimento. Você é companheiro de Daniel. Nós estamos nesse tempo aqui. Não é bom ser companheiro de Daniel? E outra coisa, hein? Você pensa que acha você em qualquer lugar? E o rei, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que o trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais. Não se acham nesse mundo outros tais. Você pode cantar um dos tais. O profeta amava este hino. Daniel amava este hino, um dos tais, porque se cumpria isso na vida dele. Não achava outros tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Pensa que você não se encontra em qualquer lugar não. Um crente com uma percepção como a tua, conhecimento como o teu, não se encontra outro como o irmão Brana, como Daniel, e nem com o restante do grupo dele, Ananias, Misael e Azarias, que você sabe que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos. Pode ter até astrólogo aí, não vai nos acompanhar não, que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Senhor Deus, é tão bom a gente nos ver
a gente poder nos ver na Bíblia. E nós queremos também, Senhor, que esta atmosfera de adoração possa ir adentrando aos lares de seus filhos que estão nos acompanhando, sabendo todos eles que aqui nós não temos nenhuma intenção de injetar alguma coisa. Não há nada de segundas intenções quando assumimos o púlpito. Quando assumimos o púlpito, como temos uma boa consciência para contigo e para com os homens, de que neste lugar nós respeitamos a todos mesmo, então a igreja pode saber que quem está falando aqui é Deus. Senhor, nós estamos muito felizes de poder estar num lugar onde o Senhor pode falar. Que o Senhor possa receber como recebeu toda a nossa adoração, e que o Senhor possa falar conosco nessa meditação, que eu sei que o que eles já sabem o que eles devem fazer. Não há nada novo, mas só estamos nos preparando para aquele grande dia. E a grande oração é: aumente a nossa fé, dá-nos mais do Teu Espírito Santo, dai-nos condições de caminhar na mesma altura daquilo que estamos vendo na mensagem da Tua Palavra. Deus, sabemos que nós estamos numa luta, na maior batalha jamais pelejada, e não há um homem especial, não há uma igreja santa, há um Deus santo na igreja. Não há um super-homem, há um super-Deus. Senhor, eleva-me, me segure em Ti. Eu estou segurando no Senhor, me segure também em Ti. O Senhor foi a melhor coisa, se eu posso chamar isso, mas vamos dizer assim, que o Senhor foi a melhor felicidade, a maior alegria, ou a melhor escolha que já aconteceu nas nossas vidas. É verdade. Nós não conseguimos ficar sem pensar no Senhor um minuto sequer. Todos os nossos atos, quando nós estamos fazendo, nós estamos pensando no Senhor. Às vezes até quando estamos nervosos, imediatamente pensamos no Senhor, como: o que eu estou fazendo, olha, eu já deveria estar num nível um pouquinho maior. Deus, tudo que nós fazemos é pensando no Senhor. Tudo. Quando olhamos para os nossos filhos, desejamos que eles continuem sendo cristãos. Queremos que o Senhor os guarde. Quando olhamos para as crianças, quando olhamos para todo o nosso rebanho. Deus, o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer, mas com o Senhor nós podemos fazer qualquer coisa. Sim, Senhor. Deus, ajude esses irmãos. Ajude, eu não sei quais são as necessidades que eles têm hoje, porque sou mortal e não tenho este dom de vasculhar seus corações. Mas o Senhor me estimula a falar algo, e quando falo algo, creio que isso é a resposta de orações de seus corações, porque o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, cura está aqui, libertação está aqui, perdão está aqui, salvação está aqui. Que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa despertar. Às vezes tem pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas nunca foram despertadas com aquela voz mesmo do arcanjo mesmo, aquela voz para a ressurreição espiritual. Deus, mas quando o Senhor faz isso, então aí já não é homem, já é uma transformação do Senhor. Deus, nós nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, igreja. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Nós vimos no culto passado, e nós lemos Hebreus 10, e para avançar um pouquinho, eu quero voltar nele, em Hebreus 10, onde Paulo diz: para que você não rejeitasse a sua confiança. Lembrai-vos, porém, dos dias passados,
em que depois de ser desiluminado, suportaste grande combate de aflições. Ele diz que a igreja foi espetáculo de vitupérios e tribulações, e que em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Isso. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Paulo aqui dizendo assim, para você continuar, para você ter bom ânimo, para você não desistir. E ele vai dizendo, pela fé. Então quem o justo viverá pela fé. Você viu que que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, que por ela os antigos alcançaram bons testemunhos, e que por ela os mundos foram criados. E esta é a fé que o justo vive, a fé de que os mundos são criados. Esta é a sua fé. E vai dizendo, Abel pela fé, Enoque pela fé. E vai dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe. Nós queremos falar sobre posicionamento. Sobre um posicionamento. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. E ele vai dizendo, pela fé Noé, pela fé Abraão, e ele vai descorrendo todos os heróis da fé. E no versículo 32 ele diz assim, o que mais direi? Faltar-me-ia tempo, falando daqueles que viveram pela fé. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. A fé é poderosa. O cristão, quando ele se posiciona por Deus, Deus se posiciona por ele. Satanás trabalha na outra ponta, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Noé. Satanás trabalha pela incredulidade. Jesus trabalha pela coragem. Ele disse, não temais, espera no Senhor, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas Satanás coloca medo nas pessoas. Este é o problema. Satanás coloca medo, e as pessoas querem que grandes milagres de Deus aconteçam, elas estando com medo, elas não estando posicionadas, elas não se posicionando. Para você ver os milagres de Deus na sua vida, você tem que estar posicionado. Você tem que ser uma pessoa como uma árvore. A Bíblia diz que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que é uma árvore? É uma árvore que está ali. Pode acontecer qualquer coisa, pode acontecer um terremoto, pode acontecer chuva de granizo, pode acontecer tempestade, ela está ali, ela cria raízes, suas raízes se aprofundam na terra, ela não é mais uma planta que qualquer ventinho tira ela. Ela é uma árvore.
aquela parte, aquele tronco ali, se pegar 5 pessoas abraçando assim, tem árvores que às vezes você tem que ter 10 pessoas ou até mais esticando as mãos assim para poder abraçar ela. Aquela árvore ali é de tempo. É debaixo dessas árvores que cristãos podem encontrar sombra. Você não encontra sombra numa planta. É melhor você ir com guarda-chuva, porque naquela florzinha daquela planta você não vai. Aquilo pode ser muito grande para uma formiga, mas uma árvore é aquela que está ali. Aí Jesus diz: e serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está plantado ali. Se você quer bênção de Deus, você tem que estar plantado. Pode acontecer o que acontecer, você está ali, no posto do seu dever. E as raízes, elas vão se aprofundando. Aí sabe o que ele fala? E serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Ela tem companheirismo. Não é uma árvore sem companheirismo. Eu sempre olhando e pregando, vendo, depois daquela mensagem que eu preguei para vocês, do batismo de fogo na terra, e do batismo de fogo que você tem que ter, do Éden, que você vai para o Éden, e que você tem que ter o Éden dentro de você, que Deus vai redimir a terra com aquilo que Ele te redimiu, que não vai ter mais cactos. Estão lembrados? Você é terra também. Então aquilo que redimiu a terra é aquilo que te redimiu, e aquilo que te redimiu vai ser aquilo que vai redimir a terra. Então é o mesmo batismo, é o mesmo tratamento. A terra, se ela receber o tratamento que você recebeu, ela vai virar um Éden. Isso mostra que você já virou um Éden. Isso você tem que mostrar. O Éden já tem que estar no seu coração. Dentro de mim, no meu coração, há um jardim que Deus plantou. Tem que ter um Éden ali. Não, nós vamos para o Éden restaurado. E ele usando colete de bala e usando cartucheira e dando tiro. Não. Se Deus pegar o que está no seu coração e despejar, a terra vira um Éden. Amém. E eu estava falando, não vai ter cactos, espinhos, não vai ter deserto. Então, aplicando tudo isso, vendo isso aqui, olhando isso, a árvore, eu pensei, uma árvore sem companheirismo, uma árvore sem folha. O irmão Brano advertiu contra isso. Vocês lembram que tem uma mensagem que ele fala que um vento veemente deu assim num monte de árvore, que só de ossos, de galhos secos, que não tinham companheirismo? Sabe o som que dá? Mas ele falou que quando aquele vento batia naquele monte de árvores com folhas, a árvore tem que ter companheirismo. Encontrar uma árvore sem companheirismo, sem folhas, uma árvore que ninguém se aproxima para ter uma sombra. Que árvore você é? Mas você vai ser, quando você se posiciona e você cria raízes,
Porque não se engane, se você vai para um Éden restaurado, você tem que estar vivendo o seu Éden. Não digo que não vai ter coisas corriqueiras do dia a dia, e correr e tal, e não estou falando disso. Não estou falando desses pequenos, dessas pequenas coisas que podem abalar o nosso sistema nervoso. Mas eu estou falando de chegar ao ponto que tem um coração que tem alguma coisa contra alguém. Um coração que tem, meu Deus, o nosso coração de um povo que está indo para o rapto, não pode ter nada contra ninguém. Ele tem que estar limpo. As pessoas têm que, vai tudo vai acabar em duas coisas: perdoando e sendo perdoados. Não adianta o tanto que você ande, são duas coisas que vai ter que acontecer: ser perdoar e ser perdoado. Muitos acertos terão que acontecer. Não adianta. Não adianta. Muitos papéis picados terão que ser juntados, porque vai fazer falta naquela hora de cruzarmos o Jordão. Então nós estamos aqui, Deus está falando conosco e dizendo assim: seja profundo, seja uma árvore frondosa, seja uma árvore noiva, porque a árvore noiva tem folhas, a árvore noiva tem frutos, a árvore noiva faz sombra, e as pessoas gostam de desfrutar daquela sombra. Ela traz refrigério. Aí ele diz assim: tá, então você é uma árvore, você aprofundou, eu tenho uma promessa para você. Você que é profundo, você que você está na igreja, você que vem tempestade, a árvore está lá na igreja assim, vem tempestade. Tem muitos que tem tempestade, a árvore fica lá, então manda tempestade, quase arranca, mas ela fica assim. As folhas ficam tudo indo assim, elas se segurando, ela não se abala, ela está lá, ela sabe o lugar dela, ela sabe o que ela vai fazer na igreja. Ela não vai ver o pastor Marcelo na igreja, ela vai adorar a Deus. Não é um compromisso comigo, não é compromisso comigo não. E se você tiver compromisso comigo na igreja, você está mal, o seu diagnóstico está muito ruim. Mas se você vai para a igreja adorar a Deus, aí entra uma escritura que diz: quem nos separará do amor que está em Cristo? A morte, a vida, a nudez, a escassez? Nada nos separará. Não estou dizendo que, irmãos, não pode porventura às vezes ter uma falta. Isso pode acontecer, mas o coração dele está aqui dentro, não é? Ele avisa, não pude ir, mas meu coração está com vocês, eu estou aí. Aí ele diz assim: para você que está criando raízes que estão profundas, eu tenho uma promessa para você: e tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Então nós estamos falando de fé, porque ele vai falando aqui que eles apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Esses que fecharam a boca dos leões aqui, eu mostrei que foi Daniel. Você tem que fecha a boca dos leões. Sim, mas o que fecha a boca dos leões é o seu posicionamento. O que fecha a boca dos leões não é você falar assim: não, um dia Deus vai me dar, um dia Deus vai me ajudar. Não, o que fecha a boca dos leões é quando você é até desafiado pelo inferno,
se você for se posicionar pela palavra, tal coisa ruim vai acontecer com você, alguma coisa vai acontecer no seu lar, você vai enfrentar problemas com o seu marido, ou você vai enfrentar problemas com a sua esposa, ou se você se posicionar pela palavra, você vai perder o emprego, porque eles não querem cristãos. Não. Se você se posicionar e vencer o medo, você fecha a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali e apagaram a força do fogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não tinham só dom do conhecimento, eles não tinham só dom de visão e sonhos, mas eles tinham um posicionamento. E no capítulo 2, você vai ver que dons, eles são bons, mas não é tudo. Você precisa de um posicionamento, nós precisamos de um posicionamento para fechar a boca dos leões. Daniel foi perseguido, fizeram a armadilha para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram assim: e aí, vocês vão se inclinar? Nós não nos inclinaremos. Hein, ô Estevão? Hein, Augusto? Nós não nos encurvaremos aos deuses da Babilônia. Eu vou ser posicionado. Aí o inimigo vem e fala para o jovem assim: não, se você não se posicionar, olha, você não vai casar. Se você se posicionar assim com a palavra, você vai ser uma pessoa, ninguém vai querer você. E eu vou me posicionar. Aí você se posiciona, aí você vai ver que tudo aquele temor era tudo mentira do diabo na tua mente, era tudo para ele colocar medo, ele jogou tudo aquilo na tua mente. Mas não, quem se posicionar pela palavra, Deus vai dar vitória para ela. Não tem um que não se posicione pela palavra de Deus que não saia vitorioso. O nosso Deus é varão de guerra, o nosso Deus é Senhor dos exércitos, o nosso Deus é Jeová Jireh, é Jeová Rafá. O nosso Deus, ele tem bandeira, ele hastia contra o inimigo a sua bandeira. Mas você tem que se posicionar, não adianta você falar: eu creio, Deus é bom. Não, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. E aí aquele rei aumentou aquela fornalha 7 vezes mais. Não é isso onde nós estamos vivendo. Todos os espíritos de todas as áreas da igreja estão aqui no nosso meio. E vou falar uma coisa: as nossas crianças, elas são verdadeiras heroínas. As crianças os meninos são verdadeiros heróis. Porque nunca na história da civilização humana, nunca uma criança foi exposta a tanta coisa como as nossas crianças estão sendo expostas. Nunca eles tinham um celular, nunca eles ouviram um aplicativo, não tinha internet naquele tempo, trabalhos, meu Deus, redes sociais. Nunca eles se deparavam com a situação das mulheres, que elas estão como estão hoje, a situação dos homens como estão hoje. Nunca, e eles estão vivendo isso. Nunca eles tiveram vivendo numa sociedade de tantas coisas que estão sendo legalizadas. E nisso, como nós estamos falando pela internet, você entende o que eu estou dizendo? Tantas coisas sendo legalizadas, tanto tipo de casamento sendo legalizados, não é? Então, nunca se tinha, quer dizer, eles estão indo para a escola, realmente indo para o rio mesmo, para o rio Nilo. E você tem que cuidar para que colocar e betumar a arquinha dessa criança, para que quando o crocodilo vier na escola, não atacá-la. Ou pode até ir em direção, mas vai desviar. Então, e nunca elas também viveram, nenhuma vez da civilização humana, as crianças, os jovens também, e nós também, e todos nós,
vivemos num mundo onde 200 milhões de demônios foram soltos. A igreja primitiva não viveu esse momento. Às vezes quando você vai orar e você fala assim: eu queria orar, eu queria ser. Sim, oração. Nunca a terceira etapa veio tirar a oração de cena. A terceira etapa não veio tirar o jejum de cena, a oração de cena. A terceira etapa não é só as pregações, o conhecimento que vem através da palavra, mas você vai ver que a totalidade da palavra, que era o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele orava. Ele tinha um tempo de oração. Os hinos falavam assim: Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Então, eles oravam. E hoje, com 200 milhões, você ora, e você tem que fazer força. O irmão Branham, ele fala numa mensagem ensinando as pessoas a orar. Falou que você se ajoelha, você começa a adorar o seu Deus, você começa a engrandecer o nome dele, e muitas coisas vão aparecer na sua mente, e muitas coisas, e pressões, e obrigações, e as coisas que as pessoas falaram de você, o trabalho, e coisas, e sentimentos, e tudo na tua mente. O irmão Branham fala assim: permaneça ali, não saia dali, aguente firme, que vai chegar um momento que aquilo vai desvanecer, e o canal vai abrir para você falar com o seu Deus. Ele fala sobre isso, ele ensina isso. Então, as pessoas orar, às vezes, terceira etapa, vamos no rápido e tal e tal. Irmão, você ora? Não, não ora. Irmão, você lê mensagem? Não, não lê mensagem, mas eu sou da terceira etapa, eu oro. Então, nós temos que ver estas coisas, né? Esse posicionamento. Então, os dons são bons, né? Os dons são bons, mas eles não querem dizer tudo. Eles não são tudo. Então você tem que ter esse posicionamento. Então as pessoas às vezes vão orar e elas têm dificuldade. Não é a dificuldade. E elas às vezes ficam até se condenando. Que elas queriam orar, elas queriam ser aquele cristão mesmo que quando orasse via tudo assim, e fogo para tudo que era. Questão de fogo. Eu não sou essa pessoa. Não é isso, é a pressão do momento. São 200 milhões de demônios, são todo tipo de armadilha, todo tipo de coisa para te desmotivar a fazer as coisas. Então, às vezes não é nem falta de crer, ou nem falta de... mas é a pressão do momento, é a carga que você está levando. Por isso, Deus não te vê só como vencedor, mas Ele te vê mais do que vencedor. Porque em nenhuma outra história um homem foi submetido a essas coisas. Os nossos jovens são verdadeiros vencedores. Eles estão lutando com tudo que eles têm. É uma fornalha 7 vezes mais quente que os companheiros do profeta Daniel estão sendo submetidos. Mas eu digo, se nós permanecermos firmes, esse fogo não vai te queimar. Você está com o quarto homem, o filho do homem, ele desceu. Quando essa fornalha foi esquentada 7 vezes mais, ele desce para os companheiros do profeta. Amém? Você não está só. Esse fogo não vai te queimar. Seu casamento não vai acabar. Seus filhos não vão desviar. Você não vai morrer com essa enfermidade. Nada. A única coisa que essa prova vai fazer é tirar as algemas para você levantar a mão, ou as amarras de cordas para queimar as amarras, para que você possa de uma vez por todas levantar suas mãos ao Deus vivo e dizer: glória a Deus. Aleluia. Eu te adoro. Obrigado, Senhor. Amarras essas Grande Deus, que vão fazer você sair do banco. Você se colocará não como uma doutrina, não estou nada humano, mas que você se colocará de pé e dizer: isso é tudo verdade. Porque quando aquele Lázaro recebeu a voz do Filho do Homem, a primeira coisa que o Filho do Homem falou: tira as amarras dele, solta, tira-se. Tá tudo, não dá nem para dar glória a Deus. Você vê que tem muitos cristãos que são amarrados, mas quando ele é solto pelo Filho do Homem,
e vai dizendo amém, ele dá glória a Deus, ele pontua, ele levanta a mão. É como se ele pegasse aquele prato que está sendo oferecido e falou: esse aqui é todo meu, esse prato, esse aqui ninguém vai comer, eu vou levar todo dia embora, essa bênção é só minha. O outro também está lá, não, essa aqui nós vamos dividir. E o pastor, e Deus falando: vai, dá alimento, a igreja está comendo, vai, prega, a igreja está comendo. E é um ninho de águias. Você vai, ninho de águia, não tem águia tudo em silêncio não, quando a mamãe águia vem com o alimento. Não tem ninguém biquinho fechadinho lá em silêncio, parecendo um culto fúnebre lá não, tá? Não, vai no ninho de águia quando vem o alimento para você ver. Tem outro que pode, se pudesse, passava por cima dos outros e goela assim, abre o goelinho assim, bem na frente assim. E aí a mãe águia fala assim: esse aí é o que mais está clamando, tá logo essa carne aí. Isso é ninho de águia. Cristão que quer comer a palavra, cristão que é árvore, porque você não precisa de nenhuma ajuda humana. O que você precisa é da palavra de Deus na sua alma. É palavra sobre palavra, revelação sobre revelação, ladrilho sobre ladrilho, e a vitória é tua em nome de Jesus Cristo. Mas você tem que se posicionar. Doa o que doer, você está lá. Aí você vai ver os milagres. Aí você vai ver leão fechando a boca. Aí você vai apagar a força do fogo. É com posicionamento que isso faz. E isso é uma prova de fé. Porque a fornalha foi 7 vezes mais quente. Eles estavam indo assim. E quem sabe Sadraque falava para Abednego: você tem certeza que é isso mesmo? É isso? Vamos. E a coisa quente, e aquele que fez a fornalha tudo morreu já. O inimigo esse inimigo já está morto. Amém? Aleluia! Esse que fez o problema para você cair nele está morto. Aquele que abre uma cova, é ele que cai nela. Aquele que estava lá que foi lançar ele mesmo. Vai embora. Aquele que abre uma cova, ele que vai cair nela. E aí e eles 3 lá. E aí, vai desistir? Então vai. Quem sabe o último ali foi estratégico, o último. Acho que quem sabe o último tinha até um pouquinho mais de coragem, que já foi empurrando. Vai, vamos. Quando caíram, ele desceu. Aí mas vocês, vai lá, quantos vocês jogaram lá? 3, mas tem 4 lá. Você pensa que você está sozinho? Vem cá, se o inimigo pode ver, porque Satanás pode ver. O livro de Jó fala de um posicionamento. Jó cria em Deus. Jó cria em Deus. Jó tinha sabedoria de Deus. Não tinha homens tão sábios como Jó. As pessoas iam de outras regiões pedir conselhos para Jó. Tudo bem, amém. A casa de Jó era abençoada. Mas chegou uma hora que a casa de Jó caiu, e caiu literalmente. Falaram para ele: a tua casa caiu mesmo. E os filhos, e sabe o que aconteceu? A conversa de Satanás com Deus foi essa: você dá tudo para ele, eu estou vendo. Olha, Satanás vê, você anda com ele, você dá tudo para ele, você abençoa ele. Claro que ele vai te servir desse jeito aí. Você dá tudo para ele, você está ao lado dele, você caminha com ele. Claro que ele vai te servir. Deus falou assim: então vai lá, pega tudo que ele tem, tira tudo que tem. Só que é o seguinte: tem um limite para você. Você não vai tocar na vida dele, você não vai poder matar ele. Satanás não pode te matar, ele tem um limite.
Ele pode fazer você, é uma pressão, é uma prova que Deus permite. E aí foi caindo tudo, e caiu a fazenda, e caiu, sabe, as aplicações dele eram aplicações financeiras. Ele aplicava em fazenda, ele aplicava na cultura, na pecuária, ele morreu os animais, ele tinha vários níveis de investimento. Ele plantava, você vê como que ele administrava bem aquilo que Deus dava para ele. Que coisa, não? Que vai abrindo assim, né? Mas chegou uma hora que tudo aquilo ali caiu e tudo, a mulher ficou doida. Mulher, amaldiçoa esse teu Deus e morra. E além de tudo aquilo, ele ainda estava leproso. E ele pegou da casa que caiu, do telhado que caiu, tinha uma telha, um monte de telha lá. Ele pegou um pedaço daquela telha ali e ficou lá sentado sozinho, coçando as feridas dele. Às vezes coçava assim, coçava. Aí os amigos dele foram visitar e falaram assim: você é um pecador oculto, rapaz. Só a desgraça que aconteceu na tua vida. A mulher falou assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morra. Pronto, acabou. Já me libera, né? Hã? Falas como uma louca, mulher. Falas como uma louca. A gente recebeu o bom de Deus, não vamos receber o mal? Você recebe tantas coisas boas de Deus. A primeira desaprovação, um teste que é amargozinho, você vai embora? Qualquer coisinha, qualquer lutinha. Não, Deus deu, Deus tomou. Eu vou ficar aqui. Sabe o que aconteceu com o posicionamento dele? Jó viu uma nuvem, e ele viu Jesus na nuvem, e Jó ouviu um trovão, e Jó viu um relâmpago, e ele viu uma nuvem, aí ele, quando viu a nuvem, aí o irmão Brana fala na mensagem: ouvi, mas agora vejo. Gente, todos vocês, vê lá, ouvi, mas agora vejo. O irmão Brana diz assim: e nós estamos vendo exatamente o que Jó viu. E agora que você viu a nuvem que Jó viu, o Jesus que Jó viu, você pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive. E ele teve tudo dobrado. Por causa do quê? Do posicionamento que ele teve. Eu lembro, quando eu estava começando o ministério, difícil. Muito choro, muita lágrima, do zero, evangelizando e tudo. Num desespero tal, eu falei: Senhor, eu vou cuidar do Senhor, faz um acordo comigo, Deus. Eu vou cuidar das suas coisas, o Senhor cuida das minhas. E até hoje, Ele tem provado. Até quando eu dou uma escorregada. Quando eu falo escorregada, não é escorregada grave não, viu, irmãos? Um nervosismo. Às vezes da luta vir e você se desesperar. Essas coisas. Mas Deus sempre está ali. E às vezes você não é merecedor, e quando você se julga que não é merecedor, aí que vem a bênção mesmo. Aí é para te deixar com mais vergonha. Aí eu falo assim: Deus, que bênção é essa que o Senhor me deu? Eu não sou merecedor de tal bênção. E tá. Porque aquele que se humilha será exaltado. Não é isso? Mas então, voltando aqui, que eu não esqueci do livro de Daniel, temos 10 minutos. Você vai ver que mesmo eles, nós vimos que no capítulo 1 eles eram doutos. Deus tinha dado para eles toda a sabedoria de toda a letra, e para Daniel, visão e sonhos. Você puxando para cá sabe que Deus te abriu toda a palavra de Deus, mas ao irmão Brana, além de toda a palavra, ele também tinha visão e sonhos. É o nosso Daniel. Vimos também que estamos nessa prancha, com essa fogueira aquecida 7 vezes mais.
E vimos também que o Filho do Homem está conosco, porque nós não estamos andando na prancha, nós já caímos mesmo, nós aceitamos mesmo, nós já nos posicionamos pela palavra, nós nos posicionamos pela verdade. Depois que você foi iluminado, você sofreu grandes combates de aflições, mas não rejeiteis a vossa confiança, porque aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo, porque nós não somos daqueles que se recuam, mas somos daqueles que permanecem e que creem na conservação da alma, disse Paulo. Somos nós estes. Mas no capítulo 2 acontece algo. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, chama todo mundo, os caldeus, para que declarasse ao rei o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber, está perturbado o meu espírito, eu quero saber o que isso significa. E os caldeus disseram ao rei aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. É simples assim. Respondeu o rei: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Eles estavam tudo bem, né? Era só crer, era só ser um religioso, um mago, um astrólogo, entender do zodíaco e as coisas, vindo. Chegou um desafio. O rei chama todo mundo: vem, o que o rei quer? O que o rei quer? Um chamado rei. Um chamado rei. O que o rei quer? Eu tive um sonho, eu quero saber a interpretação. Ah, fácil, manda aí o sonho aí, qual que é? Não sei. Me escapou o sonho. O rei era muito direto. Olha o que o rei falou: se não me fizer saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Pensa em receber um desafio desse. Você vindo lá, está tudo tranquilo, um homem coloca um negócio desse. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram, eles já viram que eles estavam em maus lençóis. Eles disseram assim: diga-me o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem, o rei não é bobo, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, eu já disse que eu não sei, de modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vós, pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu, porque o assunto que o rei requer é difícil, esse assunto. E ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles não criam em Deus em carne. Aqui eles estão dizendo assim: só deuses, cuja morada não é com a carne. Eles não tinham essa... Eles não sabiam que Deus podia morar em carne. Por isso o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Nós lemos no capítulo 1 que aos companheiros de Daniel, eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer astrólogo, mago e tudo, e que eles tinham conhecimento em toda letra. E eu falei que esses éramos nós.
Deus abriu a palavra para você. E ao profeta, o profeta tinha discernimento de espírito. O profeta pegava na mão da pessoa, a mão tremia, ele falava qual era a doença. Ele tinha sonho. O irmão Brana, quando a pessoa sonhou e ela esqueceu, o irmão Brana falou assim: eu sei o sonho que você esqueceu, você sonhou isso. Lembram disso? Ele era Daniel. Só que com todos esses dons aí, e a gente sabendo a abertura da palavra, nós íamos morrer. Porque o rei já tinha ordenado: mate todos os sábios. E procuraram também a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Não, foi isso, ele teve um sonho e tal, e os magos, os astrólogos, e não teve ninguém que conseguia. Eles falaram que não conseguiria, e que nem Deus, só os deuses podiam fazer isso, cuja morada não é com a carne. Falaram isso para Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Daniel falou assim: não, espera, rei, espera aí que eu vou buscar a Deus, e eu vou em busca dessa interpretação. Dá um tempo aí. Não é bom ter um Daniel, aquele Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava ali, falou: oh Daniel, graças a Deus por tua vida, Daniel, graças a Deus. E Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Isso aqui ele falou assim: olha, nós temos aqui um silêncio aqui para descobrir. Nós temos aqui um assunto que todo mundo falou que é difícil, que é confuso, que é problemático. Mas esse assunto confuso, difícil, problemático, que muitos alegam ser que só os deuses podem saber, cuja morada não é com a carne, nós vamos ter que comer esse assunto agora. Porque se nós não comermos isso, nós vamos morrer. Se Deus nos der o assunto, esse segredo, esse silêncio, nós vamos viver. Não é isso? Então Daniel foi para casa e chamou os companheiros: Ananias, Misael, Azarias, vamos orar, vamos pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este, está escrito aí? Nossa. Segredo. Não, isso nem o Pai, só o Pai, nem o Filho, nem os anjos sabem, só o Pai. Essa vinda aí ninguém sabe. Esse segredo aí, Daniel falou: vamos orar sobre. O seu está segredo na sua Bíblia, no minha está sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Ei, glória a Deus! Esse segredo conservou a vida de Daniel e de seus companheiros. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Então foi revelado o mistério a Daniel, e Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia! E Daniel, depois de ter esse segredo, você já sabe qual é o segredo, né? E depois de Daniel Deus ter dado o segredo a Daniel, você viu que dom, entendimento. Chegou a hora do desafio. O conhecimento em toda a letra de Sadraque, Mesaque e Abednego não ia conseguir. Precisava da revelação de um mistério do rei. Quando Deus revelou para ele, olha o que ele falou: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu, e falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força.
e Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Quando veio essa revelação, irmãos, essa nuvem misteriosa e tudo em 63, e ninguém sabia o que era isso, mas tinha um homenzinho, tinha um profeta que orou. Ele era retirado, ele ia no deserto orar, ele tinha um contato especial com Deus. Ele foi lá e Deus desceu e abriu os mistérios para ele, todos os mistérios, abriu os 7 selos para ele, abriu tudo, falou: vai para o oeste, lá será revelado o que você viu aqui e tudo. E ele colocou na garrafa, e esse mistério chegou para nós, veio na nossa língua e nós estudamos e nós podemos ler aquilo que o nosso Daniel recebeu de Deus. E sabe o que aconteceu com esse segredo que Daniel salvou as nossas vidas? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar um hino? Ah, tem. Obrigado. Irmão Paulo César Seabra, Deus te abençoe. Irmão Eduardo Rosa, irmã Esther Neri, irmã Miriam Silva, irmão Juraci Silva, irmã Érica Silva. Mandei uma mensagem para o senhor hoje, irmão Juraci, esperando resposta. Marilene Diogo, Deus te abençoe. Elisângela Lourenço, Deus abençoe. Josimar Reiter, Patrícia Magalhães, Mogi das Cruzes, São Paulo, Deus te abençoe, irmã Patrícia Magalhães. Eu me lembro do saudoso pastor Magalhães. Um irmão cheio do Espírito Santo, com 72 anos, e ele, nos últimos anos de sua vida, me deu o privilégio de poder pastoreá-lo por um tempo, e deixou muitas recordações, boas recordações mesmo. Frase do pastor Manuel Magalhães: certo com Deus e certo de Deus. Ele falava sempre: eu estou certo com Deus e certo de Deus. Nunca me deixou essa frase. Irmã Antônia Penteado, Rodrigues do Sul, Curitiba, Paraná. Elídio, Curitiba, Paraná. Irmão Eliomar, Curitiba, Paraná. Meire Terezinha Knebel. Irmã Ivânia Medeiros, também de Mogi das Cruzes. Irmã Célia Pereira. Deus abençoe a todos vocês. E os que não se comunicaram, que estão assistindo, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu lar, com estas verdades escriturísticas da palavra de Deus. Amém? Vamos cantar um hino para... Só falta cantar um hino assim, para ver isso, né? Vamos cantar esse 126, Carvalhais?
olhe para mim. Eu te reconheço de algum lugar antes do começo, quando nem estrela havia. Eu sei que a gente dividia um lugar na mente de Deus. Aves de mesma plumagem, linhagem que detém as bênçãos da promessa que Deus fez a Abraão. Sua semente possuirá as portas dos seus inimigos, e debaixo dessa aliança vamos juntos conquistar nossa herança. A árvore noiva tem galhos e folhas que fazem do chão uma sombra prazível que cura as feridas e traz proteção. E aí, companheirismo, irmãos e amigos, podem se dar as mãos e dizer uns aos outros: meu irmão, tua vida, teu dom abençoa o meu coração. Árvore uma sombra prazível que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, isso, irmãos e amigos, podem se dar as mãos e dizer uns aos outros: meu irmão, tua vida, teu dom abençoam o meu coração. Andamos distantes qual ovelhas errantes, mas disse o Senhor: eu restaurarei. E uma chuva de ensinamento, a chuva serôdia no fim do tempo, o avivamento dos 7 trovões. E esta chuva inundou tudo, derrubando cercas e muros, e agora os patos estão nadando juntos, unidos sob o segredo. Eles não vão morrer, esses
eles. E debaixo dessa aliança, vamos juntos conquistar nossa herança. A árvore noiva tem galhos e folha que fazem no chão uma sombra trazida que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, irmãos e amigos podem se dar as mãos e dizer uns aos outros: meu irmão, tua vida, teu dom abençoa o meu coração. Não há ninguém tão rico que não possa receber, tampouco alguém tão pobre que nada tenha a oferecer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O maior no reino de Deus é o que serve com prazer. Árvore noiva tem galhos e folhas que fazem no chão uma sombra aprazível que cura as feridas e traz proteção. E em companheirismo, irmãos e amigos podem se dar as mãos e dizer uns aos outros: meu irmão, tua vida, teu dom abençoa. Meu irmão, minha irmã, tua vida, teu dom abençoa o meu coração. Senhor Deus, muito obrigado. Conserva a igreja de Ribeirão Preto e todas as demais do nosso ministério debaixo desta atmosfera que o Senhor tem nos dado para viver nela. Abençoa cada irmã, cada irmão. Senhor, se alguém aqui neste lugar ou em qualquer lugar teve dificuldades para se posicionar pelo Senhor, para se posicionar pela Tua palavra, isso não cabe a ninguém, não cabe nenhum homem se vangloriar de dizer: oh, eu tenho uma irmã que é posicionada, oh, eu tenho um irmão que é posicionado. Não, isso é tudo o Senhor mesmo. Isso é o Espírito Santo.
Senhor, conceda isso para esses que precisam se posicionar. Conceda coragem para eles, força, fé. Se falta amor, conceda amor abundantemente, para que o Senhor nos tenha na linha e na fileira daqueles que irão ser transformados num dia destes. Que o antídoto da terra, que está dentro dos nossos corações, possa estar realmente dentro dos corações de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe o outro. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima sexta, se Deus permitir. Aleluia. Nós estamos despedindo a todos. Ainda está. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Eu creio que Deus te abençoou nessa noite. Deus é maravilhoso, não é? Deus, Ele é tremendo. Nosso Deus é tremendo. Deus te abençoe. Deus te deu uma noite maravilhosa, e que você possa acordar amanhã disposta, saudável, feliz, sabendo que és aquele que viu um novo dia raiar. Deus te abençoe, e que você possa estar feliz, saber que é um companheiro de Daniel no tempo final, quando essa fornalha foi acesa 7 vezes mais. Mas o quarto homem está conosco, o Filho do Homem, aleluia. Deus está conosco, Deus desceu da fornalha. Deus te abençoe, amém.